Deus intervir quando nós clamamos a Ele. Esse vídeo nós iremos falar sobre profecias liberadas faladas em 2021, que estamos observando que tudo vem condizendo com a realidade de que realmente poderá acontecer esse fato se nós não clamarmos a Deus. E vamos fazer uma análise sobre o último pronunciamento do excelentíssimo presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro. É necessário nós termos a interpretação textual do que ele realmente quis falar na sua fala, suas expressões, para que a gente entenda qual é o argumento de manipulação que ele quis falar ali, para o bem ou para o mal. A gente precisa ter realmente essa coerência de interpretar as falas, né? E por isso eu peço a você que acompanhe esse vídeo do início até o final, se possível deixe o seu like, compartilhe o vídeo, para que mais pessoas então venham integrar a esse assunto, e para que o YouTube também compreenda que nós estamos tendo aqui engajamento, estamos sendo produtivos, que é a nossa intenção realmente é ser produtivo aqui dentro dessa mídia social, levando a vocês então aí nossa linhagem de pensamento à luz da palavra de Deus. 2021 começa com o Senhor incomodando muitos de nós, pastores, líderes, que temos assim buscado de Deus a visão dos acontecimentos dos últimos dias. A palavra ela vai se cumprir na íntegra. A Bíblia diz que passaram os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Mas tem algo em Deus que é notório, todos nós entendemos, nós vemos, é muito explícito. Deus, ele, apesar de ser um Deus que é dado a batalha, a guerra, é o Deus das guerras, das batalhas, o Senhor Deus, ele não aprova muito, ele mostra muito que ele não aprova a guerra, os embates entre os homens, quando não se há realmente ali um motivo que leve a isso, que realmente leve a isso, né? O Senhor Deus, lá no Antigo Testamento, ele diz para o povo de Israel: essa peleja não tereis que pelejar, e eu pelejarei por vós. Salmo de número 46, o Senhor Deus diz assim: e porei fim à guerra até os confins da terra, quebrarei o arco e despedaçarei as lanças. Em 2021, Deus nos despertou para levantarmos torres de oração. Torres de oração por quê? Porque dentro do que Deus nos mostrou, o inimigo ele quer se oportunar para quê? Para que haja uma guerra interna dentro do Brasil, uma guerra civil, né? Entre partidários, pessoas que são totalmente alucinadas por política, ao ponto de se guerrearem, de se martirizarem, e estamos às vésperas de uma eleição, talvez a eleição histórica, porque só temos 2 candidatos fortes até agora, né, que é o senhor Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, que são 2 que a gente vê que há aí sempre um posicionamento da população. Uns aprovam e outros desaprovam ambos. Porém, nós precisamos observar muito a fala de um, a fala de outro. Precisamos estar atento. Por quê? Porque Deus ele quer que a igreja se posicione. Mas a igreja se posicione como? Se posicione como igreja. Qual é a posição da igreja dentro da sociedade? Como movimento social, a igreja ela precisa fazer o diferencial. A diferença da igreja com os outros núcleos sociais é porque eles militam com óbvio, eles militam com as armas que eles têm, e nós militamos com as armas que Deus nos dá, que são invisíveis, como para algumas pessoas desconsideráveis e até ridícula,
As armas que temos é jejum, oração, vigilância, marcação de território, declaração que Deus está no comando de todas as coisas, que seja cumprido a vontade dele. A Bíblia diz que se nós clamarmos a Deus, acho que está escrito no livro de Tiago, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, invocar a minha face, eu virei do céu e sararei a sua terra. Quando então a gente assiste o presidente da República, ele dizendo que o Brasil, o pessoal de fora do Brasil, os outros países, dependem mais de nós do que nós dependemos deles, porque a nossa produtividade e o nosso celeiro de alimentação é que abastece boa parte do mundo, e isso admitido pela senhora presidente da OMS, né? Ele fala lá claramente, explicitamente, e depois ele vai generalizar, dizendo, se possível for, iremos à guerra. Essa insinuação ao meu ver, parece um pouco precipitada. Por quê? Como cristão, nós sabemos muito bem que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas existe por trás disso tudo, Efésios 6:10, principados, potestade, 4 hierarquias que querem fazer o quê? Que querem trazer prejuízo, que querem trazer dano, que querem fazer a função que o príncipe desse mundo tem, que é matar, roubar e destruir. Havendo uma guerra civil no Brasil interna, acenderá o alerta das outras nações. Nós somos um país subdesenvolvido, então um país de terceiro mundo. Nossa opinião lá fora é ouvida? Mas não é ouvida como um país de primeiro mundo. É como se você fosse conversar com uma pessoa rica e uma pessoa pobre. O pobre pode estar até bem intencionado, mas o rico, ele vai fazer o diferencial pelo poder que ele tem de estar ali com status mesmo para poder atender o que o dinheiro proporciona. Esse é um exemplo que eu estou dando. Então, quando nós pensamos assim, quando nós vemos por esse lado, nós brasileiros temos que orar, clamar a Deus, para que Deus dê sabedoria às lideranças brasileiras, para que não insulte, não insinue, não desperte no coração dos menores a vontade de guerrear uma guerra que é Deus que tem que guerrear, entendeu? É Deus que tem que fazer. Se chegarmos a esse ponto, você pode ter certeza que a intervenção vai vir de fora. Aí sim, o que Deus revelou em 2022, que era para 2021, que era para nós orarmos por 2022, 2023, 2024, aí sim vai se cumprir. Por quê? Os países de primeiro mundo, quando faltar alimento lá na mesa deles, eles não vão hesitar em vir e saquear, argumentando que o governo brasileiro, o Brasil, não tem autonomia para resolver os seus próprios problemas. Então, eu acredito que quando nós falamos sobre Venezuela, nós podemos viver um ato dramático muito pior do que a Venezuela, entendeu? Temos que ter muita sabedoria de Deus e, como igreja, nos posicionarmos como igreja. Posicionar como igreja como? Oração, jejum, marcação de território, orar para que Deus abençoe a mentalidade dos nossos líderes políticos, para que eles tenham a visão de Deus, para que não se insulte, para que não coloquem representantes partidários, um insultando o outro, fazendo com que a população fique totalmente desnorteada, e nesse desnorteio da população, a população venha ficar totalmente fanatizada por política ao ponto de vamos à guerra, vamos guerrear. Nós, igreja, militamos e guerreamos a milícia e a guerra de Deus, que é
no mundo invisível, orando, clamando, buscando e pedindo a Deus que proteja nossos lares, proteja nossas famílias, proteja nossas casas, porque eu tenho certeza que você que está me ouvindo não aprova que aconteça uma guerra para que haja fome, morte, peste, moléstia e que chegue dentro do seu lar, danificando a sua casa, danificando os seus filhos, saqueando, já que fomos tão saqueados. Agora seria o cúmulo do absurdo nós perdermos o que estamos construindo, perdemos a nossa paz. Amém? Vamos clamar ao príncipe da paz, que é o Senhor Jesus, que dê o grande livramento à nossa vida. E eu vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida agora que ouviu esse vídeo, para que Deus te dê consciência e discernimento para a honra e glória do nome do Senhor. Que se cumpra a vontade de Deus e que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. Tenha misericórdia de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, eu coloco agora a nação brasileira nas tuas mãos e profetizo em cima da palavra de Deus. Quando o Senhor disse, quebrarei o arco, despedaçarei a lança e colocarei fim à guerra até os confins da terra. Quando o Senhor diz, esta peleja não tereis que pelejar, eu, Senhor, pelejarei por vós. Faça isso, Senhor, como outrora. Nos proteja, Senhor, como Abraão orou, pedindo, meu Pai, o livramento para o seu sobrinho Ló em Sodoma e Gomorra. Oro também pedindo, dê o livramento, meu Pai, a todos aqueles, meu Deus, que são simples e que não têm nenhum tipo de envolvimento para que possa ser castigado, possa ser, meu Pai, aí danificado o seu lar, a sua casa. Inclusive nós, cubra-nos com teu sangue e nos dê vitória, Senhor. Oro agradecido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu sou o pastor Paulo Apóstolo Silva, mais uma vez dizendo, do Ministério Semeadores. Querendo falar comigo, o meu número de telefone, 31994108510, prefixo de Belo Horizonte. Também temos nossas outras mídias sociais, que é o Instagram, @semear2013, ou apóstolo _Paulo _Silva. Deus os abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor nosso Deus.